E aí, pessoa do bem? Tudo na paz, a tranquilidade? Antes que alguém me critique, estou com o carro parado, estou com a minha máscara. Tirei porque eu vou falar com vocês, não há necessidade de usar máscara, mesmo porque eu estou dentro do meu carro, não estou compartilhando o meu carro com ninguém. Então eu posso falar sem a máscara, não é verdade? Porque tem gente aí que vai te falar, né? Cadê a máscara? Tá falando no volante, tô parado. Inclusive, eu posso até tirar o cinto se eu quiser, né? Tô o carro parado, vocês podem ver aqui, ó, que o carro não está em movimento. Mas o nosso assunto hoje é cloroquina, né? Cloroquina. E os ministros da saúde brasileiro, né, gente? Primeiro foi o Mandetta. Luiz Henrique Mandetta caiu porque o Luiz Henrique Mandetta, ele queria seguir os protocolos mundiais, queria seguir a ciência, né? Queria seguir o que diz a medicina, mas o Bolsonaro queria seguir os seus próprios raciocínios, seus próprios pensamentos, né? E uma das divergências aí entre Bolsonaro e o Mandetta foi, claro, a tal da cloroquina. Aí entrou o tal do Teich, Nelson Teich. Muita gente chama de Nelson Teich, outros Nelson Teich, enfim. O Nelson Teich também fez uma publicação nas redes sociais falando sobre a cloroquina, já ministro da saúde, né? Uma semana antes dele pedir as contas, o chapeuzinho e ir embora. Ele disse que a cloroquina ela só pode ser aplicada mediante autorização do paciente. Por quê, gente? Porque ela é muito perigosa. Estudos feitos pelos Estados Unidos, estudos realizados pelos Estados Unidos, se você achar que eu estou mentindo, é só você pesquisar aí na internet. Dá um Google aí. Se tem uma coisa que eu não comento com vocês, que eu não compartilho com vocês, é mentira. Mas se você achar que eu estou mentindo, dá um Google aí. Cientistas dos Estados Unidos fizeram pesquisas que o coronavírus mata menos do que a cloroquina. Ou seja, pacientes que tiveram a cloroquina como remédio nesses estudos morreram mais do que os que não tiveram a tal da cloroquina. Outra coisa, a cloroquina ela tem efeitos colaterais gravíssimos. Se a cloroquina não fosse tão perigosa, como diz o Bolsolixo, gente, precisaria da autorização do paciente para ser aplicada? Acho que não, né? É só você juntar um mais um aí. Se a cloroquina não fosse tão perigosa para as pessoas, por que o Mandetta teria saído por causa da cloroquina? Por que o Teich teria saído por causa da cloroquina? Aí o Bolsonaro aproveitou a saída do ministro da saúde, o Nelson Teich, e aí tem um substituto. Tem um ministro substituto na saúde. O Bolsonaro obrigou esse ministro a assinar autorizando o uso da cloroquina em pacientes com coronavírus. Agora, o que é interessante é o seguinte, em nenhum país do mundo a cloroquina está sendo usada para combater o coronavírus. Porque é o seguinte, a cloroquina ela não combate o coronavírus. É o que diz a ciência, é o que diz as pesquisas, é o que diz os médicos. Eu não estou aqui falando besteira. Ah, Ricardo Leal está falando besteira, um monte de besteira. Não, estou falando besteira. A cloroquina ela não é eficaz contra o Covid. É simples assim. A cloroquina ela não é eficaz contra o Covid. E o Bolsonaro ele prega a todo momento que a cloroquina ela é a salvação do mundo. Mas os estudos, as pesquisas, elas dizem ao contrário disso tudo. Os estudos, as pesquisas dizem ao contrário disso tudo. Mas o Bolsonaro teima em dizer que a cloroquina combate o coronavírus. Veja que depois das declarações desse Bolsonaro dos infernos, as pessoas que precisam usar a cloroquina
Porque a cloroquina, gente, ela foi inventada, criada, sei lá como é o termo correto, científico, eu não sei, para determinadas doenças. E essa determinada doença não é o coronavírus. Isso você pode ter certeza. Não é o Covid. Eu não posso estar com dor de cabeça e tomar um remédio para dor de estômago. Não vai dar certo. Ou vice-versa, eu não posso estar com dor de estômago e tomar um remédio para dor de cabeça. Não vai dar certo. É exatamente o que o Bolsonaro quer fazer com a população brasileira. Ele quer que as pessoas tomem a cloroquina para evitar pegar o Covid. Quem foi que disse que a tal da cloroquina evita que você pegue o Covid? Não evita. Quem foi que disse que a cloronaquina ela combate o Covid? Não tem estudo. Ah, Ricardo Leal, mas eu ouvi um médico dizer que isso e que aquilo, aquilo outro. Pergunta para esse médico se ele tem algum estudo científico publicado sobre a cloroquina. Porque medicamento, gente, ele precisa de estudo científico. Prova e contraprova. Se você não tem a prova e a contraprova de que aquele remédio, que aquele medicamento ele é eficaz a determinada doença, meu irmão, você esquece. E é isso que o Bolsonaro não quer entender. Porque a ciência provou pro Mandetta, provou pro Taishi, que o cloronaquina, que esse cloroquina, esse remédio aí do Bolsonaro, ele não é eficaz contra o Covid. Não é eficaz. A impressão que eu tenho é que o Bolsonaro quer matar toda a população. Quer matar toda a população. Aí ele fez essa propaganda desse cloronaquina, desse remédio, que quem precisa desse remédio para outra doença que não tem nada a ver, mas nada a ver com o Covid, não está tendo acesso a esse remédio. Você entendeu? Quem precisa da cloronaquina, desse remédio para combater determinadas doenças, não está tendo acesso. Por quê? Subiu das farmácias. Porque as pessoas idiotas, elas acham que se ela tomar a tal da cloronaquina, elas vão ficar livres de pegar o Covid. Não vai. Elas vão se curar do coronavírus. Não vai. Não vai porque não há estudos científicos. Aliás, esses estudos realizados em países como Estados Unidos, Alemanha e outros países, inclusive aqui no Brasil, dizem que tanto faz usar a cloroquina ou não usar a cloroquina. Não faz a menor diferença. E sem falar dos efeitos colaterais da cloroquina. É por isso que quando o médico vai aplicar a tal da cloroquina em um determinado paciente, ele pede a autorização. Sem a autorização, não pode aplicar, porque é perigosa. Mas o bolsolixo que diz que não entende de economia, que quem entende de economia é o Paulo Guedes, ele entende de medicina e não o ministro da Saúde. Detalhe, esse ministro substituto, porque ainda ele não efetivou um ministro da Saúde, provavelmente vai ser um louco que nem ele, ou uma maluca que nem ele, que vai assumir o Ministério da Saúde. Detalhe, esse novo ministro da Saúde substituto, que está lá provisoriamente, achando que o Bolsonaro vai efetivá-lo ele no cargo de ministro da Saúde, sabe o que ele fez, gente? Liberou o uso da cloroquina. Baixou lá um decreto como ministro substituto da Saúde, pode usar cloroquina. Só que os médicos que vão autorizar o uso ou não da cloroquina. Pois é, gente. Além de maluco, de irresponsável, o bolsolixo ele acha que ele é médico e pode prescrever remédio. Mas, graças a Deus, que a batata de bolsolixo está assando. E está sendo bem assada. Graças a Deus, a batata dele está sendo assada. Esse processo que está rolando no Supremo Tribunal Federal
as denúncias feitas pelo ex-juiz Sérgio Moro e ex-ministro Sérgio Moro, com certeza vai afastar o Bolsonaro do poder. Não adianta ele se agarrar ao centrão, não adianta ele vender cargo, não adianta isso, não adianta aquilo. Bolsonaro vai cair com fé em Deus. E o povo vai sobreviver a essa pandemia desgraçada que nós estamos vivendo. O Brasil já passa de 15 mil mortos. O Brasil já passa de 200 mil infectados. E o Bolsonaro levando tudo isso à brincadeira, levando o povo à morte. Se você puder, fique em casa. Se você vai trabalhar, se previna. Se você tem que trabalhar, se previna. Agora, para que fazer churrasquinho? Para que fazer festinha? Para que sair para fazer exercício? Para quê? Para que ficar colocando a sua vida em risco e a vida de outras pessoas em risco? Quantas pessoas não acreditavam na mortalidade do coronavírus? E hoje, essas pessoas não estão mais aqui para contar a história, porque estão no cemitério e nem direito a um velório elas tiveram. Nem direito a um velório elas tiveram. Quem vai derrubar o Bolsonaro? Quem vai derrubar o Bolsolixo? A cloroquina ou o Covid? Nenhum dos dois. Quem vai derrubar vai ser Sérgio Moro. Sérgio Moro vai livrar o Brasil de Bolsonaro. Isto para nós é uma felicidade. A casa de Bolsonaro está caindo, gente. Está caindo e ele não está percebendo. Que Deus nos proteja. Que Deus nos livre de Bolsonaro.